Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aaron. Entramos para a segunda aula relativa à tecnologia para a administração, ou tecnologias para a administração. O intuito da aula de hoje é a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial, que se encontra na moda hoje em dia, mas que é algo que não é recente. É algo que já vem em discussões ao longo de muitos anos, pelo menos dezenas de anos, né? Que fazem parte da programação, né? E tem entrado em maior discussão agora, principalmente devido ao ChatGPT, uma certa popularização, por assim dizer, das ferramentas de inteligência artificial. Mas é algo que vem surgindo ao longo de vários anos atrás, né? E tomando novas proporções a partir de agora, porque ela é utilizada em várias questões, né? Desde a da pesquisa, para fazer textos, para fazer trabalhos, né? Então a inteligência artificial está em tudo, e dentro das tecnologias para administração é importante a gente trazer isso, por quê? Porque é importante que se utilize da maneira correta. Então, a aula de hoje, que está sendo preparada, foi preparada para vocês, e a gente vai ministrar hoje, é uma aula que tem trazer esses conceitos, trazer essa questão relativa à inteligência artificial. Ela será dividida em alguns módulos, em algumas partes, então esteja atento, né, para a gente poder conversar, para a gente poder falar um pouco sobre inteligência artificial, que é algo que você muitas vezes está usando, usa no dia a dia, ou se utilizam dela para saber algumas informações, saber um pouco mais de ti, e às vezes você nem está atento. Então, é importante dentro da administração a gente poder trazer isso para vocês se utilizarem da melhor forma. E no contexto acadêmico também. Eu sou extremamente a favor do uso da inteligência artificial, uso do ChatGPT ou outras ferramentas, que são várias, tá? Não é apenas ela. Aliás, tem várias outras aparecendo por aí, desde a China, implementando a sua, em código aberto. Então é interessante a gente ter esses conceitos em mente, essa utilização, por quê? Porque dentro do processo de empresas, o processo que a gente se utiliza do nosso trabalho, do nosso dia a dia, ela é importante também e pode trazer benefícios. Então, a ideia da aula de hoje é a gente se aprofundar um pouco sobre o conhecimento de inteligência artificial. Dentro disso, a gente tem que ter consciência, né, do termo de inteligência artificial, que é muito discutido, que ele é muito colocado por vários autores, né, se realmente inteligência artificial é inteligência, se realmente é artificial, se realmente vai substituir você ou eu dentro dos vários trabalhos e questões que a gente desenvolve. Isso é uma questão, sempre que entra alguma tecnologia, é interessante, eu tenho um estudo sobre, em palestras sobre tecnologia, toda a tecnologia, parece que a gente entrou numa fase tecnológica agora, mas o estudo e desenvolvimento da tecnologia vem de centenas de anos, né? Que é a inovação, produzir algo realmente novo a partir das tecnologias que se tem. Mas é importante não só a definição dos conceitos, mas você aprender e saber aquilo que está dizendo por trás. Não só dos conceitos, mas daquilo que realmente é a inteligência artificial. A gente tem um conceito aqui, eu trouxe para vocês o conceito de inteligência, que é a faculdade de aprender. Aprender ou compreender uma agudeza, perspicácia e destreza mental, ou ainda uma maneira de interpretar. Isso segundo o nosso dicionário, segundo o nosso Aurélio. Será que a inteligência artificial realmente faz tudo isso, né? Tem esse conceito? Porque a gente traz o conceito de inteligência artificial, né, do conceito que a gente tem do ser humano, ser inteligente. Será que a gente consegue reproduzir isso dentro das tecnologias, dentro do cyberespaço, dentro, né, de um software, dentro de um hardware, né? Isso é importante a gente ter consciência disso, dessa discussão que está à frente, porque entram questões éticas que a gente vai conversar, entram questões
de vários modos, né? Como, por exemplo, tem professores, não sei se de vocês, né? Não sei que é, não permitem o uso dessas ferramentas de inteligência artificial para se fazer um determinado trabalho, né? Então, são coisas que são discutíveis, né? Até que ponto isso atrapalha o processo de aprendizagem, por exemplo. Então, são temas ali que são importantes a gente ter consciência para saber tratar, para a gente saber é, é, discutir. Então, dentro disso, né, será que a inteligência artificial faz isso que o ser humano é capaz de fazer? Dentro disso, a gente tem o conceito de inteligência artificial, que a gente tem que tomar um cuidado grande, né, em relação a isso, tá? Porque o conceito inteligência, ele em geral é associado à espécie humana, tá? Definições específicas contemplam atributos intangíveis como a capacidade de fazer, né, dentro da inteligência, analogias e entender o significado, além de consciência, intencionalidade, livre-arbítrio, ética, moral. Por esses parâmetros, no estágio de desenvolvimento atual da inteligência artificial, ela não é inteligente. A IA não entende significado, faz relações. Ela não tem livre arbítrio, ela é programada por uma determinada pessoa, né? Então, ou várias pessoas. Então, dentro disso, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o conceito de inteligência artificial. Cuidado, a inteligência artificial não é inteligente dentro do conceito que a gente tem do ser humano. Quando a gente define, ó, um ser humano é inteligente, uma raça é inteligente. Dentro desse mesmo conceito, não é possível realmente determinar, dizer, ponderar que a inteligência artificial, né, é inteligente. Então, a inteligência é associada à espécie humana, contemplando questões intangíveis, como fazer analogias, entendimento do significado, consciência e livre-arbítrio. Então, essas questões a inteligência artificial não faz, ela faz relações, ela é programada, né? Então ela é um apanhado de várias questões que, né, ela faz e se utiliza de uma certa inteligência, entre aspas, então, que realmente não é a mesma que o ser humano se utiliza, né? Por isso que tem essas discussões de que realmente a inteligência artificial nunca ou não está tão próximo de realmente substituir o ser humano em tudo, tá? Então a IA não entende significado, faz relações, não tem livre-arbítrio, é programada, tá? Então essa é a diferença. A IA não entende significado, que nem o ser humano. A gente entende significado. Ela faz relações. Você aponta alguma questão, ela relaciona daquilo que ela já tem programado, já tem consciência, ela faz uma relação. Ela não tem livre-arbítrio. Não, ela não tem. Quando a gente, por exemplo, o brasileiro é ótimo para fazer isso, né? A questão de como é que eu faço uma bomba, como é que eu mato uma pessoa, e a inteligência artificial, né, tem uma programação que não permite que explique-se isso ou se pondere isso, mas por quê? Porque ela foi programada. Teve um ser humano, teve uma pessoa que colocou, ó, né, de forma bem básica, né? Quando for questionado isso ou quando entrar nesse assunto, ela não responder. Ela pode fazer, saber, né? Mas ela não vai passar isso, porque não é moral, não é ético. Mas teve um ser humano, teve uma pessoa que ponderou essa situação, colocou essa situação e não permitiu que a inteligência artificial respondesse, né? Por assim dizer. Então, quando a gente desenvolve, né, inteligência artificial, cuidado também com o conceito não só da questão da inteligência, mas a questão do artificial. A inteligência artificial não é artificial. Por quê? É, Seu desenvolvimento e uso extrapolam a esfera abstrata dos algoritmos. Depende de infraestruturas físicas que, por sua vez, dependem de recursos naturais como lítio. Então,
ela não é artificial, não. Ela tem o físico, né? Quando você digita ou pensa alguma coisa dentro, por exemplo, do ChatGPT, você pergunta alguma coisa, ela vai lá nos servidores, né, e vai buscar informações. Tem um servidor, tem um computador que vai atrás. Então, ela não é artificial, ela é real. Então, embora seja um conceito que está bem determinado já de inteligência artificial, quando a gente vê e realmente estuda, né, e pondera o significado de inteligência, dos conceitos, né, de inteligência real e artificial, né, a gente percebe que a inteligência não é, a inteligência artificial não é inteligente e realmente não é artificial, né? Então a gente tem que ter isso em mãos para saber o que, que ela vai fazer, o que, que ela realmente faz, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Dentro disso, tá? Quando surgiu, né, a inteligência artificial, que é o que eu venho falando para vocês, que não é um conceito, não é algo que surgiu recentemente, né? Embora está em âmbito de discussão de forma mais recente agora. Ela surgiu e tem origem nos anos 40, a partir do matemático Alan Turing, com a máquina que visava quebrar os códigos secretos durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, verifique, olhem esse filme, é um filme muito interessante, né? É, que eu gosto bastante, principalmente por causa do ator, né, que interpreta Alan Turing. Mas o conceito surgiu em 1950. É importante verificar esse filme porque tu vê muito além, né, da questão do primeiro computador com uma certa inteligência, né, e trata um pouco do que permitiu tudo isso, né, e as grandes revoluções, né, que aconteceram, os grandes saltos, né, foram até esse momento, até aquele momento, né, computacional, internet, determinadas coisas a partir das guerras, né? Então houve sempre um avanço tecnológico muito grande. É importante ver esses filmes, ver de onde surgiu tudo isso, tá? Então, o conceito surgiu em 1950, mas é a capacidade que uma máquina, né, tem para reproduzir competências semelhantes, mas não iguais, às humanas, como é o caso do raciocínio, aprendizagem, o planejamento e a criatividade, tá? Então, como eu disse, está tomando proporções maiores agora, mas já é algo muito discutido ao longo de muito tempo, né? A área da computação é utilizada de várias formas, né? Então, tem que ter isso em mente que a inteligência artificial é um conceito antigo da década de 50 que a gente tem em mente. Tá ok? Esse é o módulo 1, essa é a parte 1. Vamos continuar falando a respeito e falando do objetivo, né, dentro do desenvolvimento de sistemas computacionais a partir da segunda parte. Fiquem com a gente.